Alô, e aí, gente? Vambora comentar rapidamente aí a noite de terça-feira, noite de Libertadores, noite de Sul-Americana e olha, noite de tricolores, podemos dizer assim. Noite de tricolores. O Fluminense venceu na Sul-Americana, fora de casa, o América de Cali, resultado importante, poderia ter determinado a classificação ali, mas acabou tomando um golzinho, pô. Enfim, vamos o destaque do dia obviamente, é o jogo do São Paulo, o tricolor paulista, o sonho do tetracampeonato permanece vivo, permanece muito vivo. Que atuação, cara, assim, que atuação pavorosa. Parece que eu ia falar que atuação de gala, né? Não, eu digo assim, foi noite de tricolores, porque em virtude até do. A gente sabe que jogar contra o Atlético Nacional fora de casa é complicado, ainda mais uma equipe que ganhou seus jogos lá. A gente sabe que da dificuldade, a gente sabe que de repente você estar como visitante, você ser visitante, sair com empate é até um bom resultado, é um bom resultado. Só que do jeito que foi a partida, é, eu não sei se foi excesso de sorte, eu não sei se foi excesso de incompetência do Atlético Nacional, eu não sei se foi excesso de falta de juízo, porque, olha, eu me arrisco a dizer que para ser campeão de uma competição, você precisa de sorte, tá? A gente sempre fala isso, não basta só você ser bom, você tem que ser bom, não tem jeito. Uma coisa que eu sempre falo aqui, uma hora o futebol, ele cobra o futebol, então você tem que ser bom, você tem que ter treinador, você tem que ter jogador, tem que ter time. Só que você também tem que ter sorte. Em dado momento da competição, e é difícil estar bem em todos os jogos da competição, e no jogo que você estiver mal, você precisa de sorte. Então, o campeão ele precisa, primeiramente, de competência, de qualidade, mas também precisa ter uma pitada de sorte. E eu me arrisco a dizer que o São Paulo gastou toda a sorte disponível na Libertadores nesse jogo. Agora não tem mais margem para erro. Esse jogo aqui, o São Paulo queimou toda a margem de sorte que podia ter. Porque, olha, eu vou te falar, bola na trave, é o Cardona, o número 10. Tá tampado o nome dele, acho que é Cardona o nome dele. Pô, ó, um presepeiro de primeira linha. Dá até vergonha, é até constrangedor. Desculpa, né, mas é constrangedor. Você vê o cara com o número 10 na camisa perder dois pênaltis. É um negócio, é um negócio constrangedor. Claro que, falei, assim, o Atlético foi muito melhor que o São Paulo. O São Paulo deu todas as oportunidades possíveis, para todas as condições possíveis. O Atlético teve saído vencendo esse jogo por 1-0, por 2-0 até, cara, para quem for até mais pessimista, dava até para fazer 3-0, mas incompetência ou sorte do São Paulo, como eu falei, teve pelo menos duas bolas na trave, o Rafael teve um pênalti desperdiçado, depois o Rafael defendeu o segundo pênalti, né? Ele dá aquela casquinha na bola, a bola desvia, bate na trave e sai. Era mais ou menos o que o Cardona queria fazer no primeira cobrança, ele acabou errando. E a Mula, desculpa todo o respeito, né? Mas não tem jeito, pô, a Mula chutou no mesmo lugar. E aí o Rafael foi pra bola, né? Rafael foi pra bola, não é bobo nem nada, é pegador de pênalti, é um baita de um goleiro. Então, tô falando aqui do São Paulo, mas o goleiro também, né? O goleiro, além de ter competência, ele precisa ter sorte. E o Rafael é um cara que ele sabe se posicionar, então ele intimida os adversários com o seu posicionamento, força o erro dos adversários. E eu acho que até por isso uma das bolas na trave foi muito por conta disso, pelo posicionamento dele, como ele consegue se posicionar na frente do jogador adversário, que dá aquela forçada, a bola acaba saindo um pouco mais. E na cobrança de penalidade, brilha a estrela. Aí eu acho que não foi sorte, foi competência mesmo, né, do Rafael de ter um entendimento, a leitura. O cara já perdeu um pênalti, ele vai sentir a pressão, ele vai chutar no mesmo lugar e eu vou pegar. E essa é minha. E o São Paulo sai com um empate gigante, como falei, sempre bom sair com um resultado não negativo.
né? Um empate seria considerado até um empate, um resultado bom. Só que da forma como foi, do contexto, assim, da forma como se desenhou a partida, sai com gosto de vitória. Eu acho que sai com gosto de vitória. Claro que eu acho que sai com uma série de preocupações, sai com uma série de reflexões, porque foi uma partida pavorosa do São Paulo. E o São Paulo já foi eliminado na Copa do Brasil, é importante destacar. Né? O eliminado de forma constrangedora para o Atlético Paranaense. Felizmente, esse foi o jogo fora de casa, não perdeu. Só que é aquela coisa, se a gente pegar o histórico recente, claro que o Crespo chegou agora, é sempre importante contextualizar. Chegou agora, mas no Campeonato Brasileiro o São Paulo tá bem. Então o Crespo já conseguiu dar uma organizada na casa. Ele já conseguiu dar um jeito dele. Óbvio que não é o jeito que ele queria, mas ele já deu um jeito para que esse time seja competitivo. E nessas pouquíssimas partidas de Copas que o São Paulo teve sob o comando do Crespo, para mim, sente-se um sinal de alerta. Não foram atuações, uma custou já uma eliminação, essa aqui podia ter custado. No Morumbi, claro, a gente imagina que vamos ter uns níveis competitivos elevados, vamos ver um São Paulo muito mais, né? Com muito mais pegada, com muito mais, com muito menos erros, que fez o Ferrarese ali é brincadeira, pô. Ferrarese, desculpa, né? Irmão, não dá pra você jogar desse jeito um jogo de Libertadores. Então, eu acho que a gente, eu, pelo menos digo por mim, eu tenho a convicção de que os níveis competitivos serão elevados, mas repito, o que o São Paulo é o contraste. É o contraste, porque na época do Zubeldia, jogo de Copas, o São Paulo ia bem. Campeonato Brasileiro, terrível. Isso era o São Paulo Zubeldia. É prematuro para dizer. É óbvio que é prematuro para dizer, mas com o Crespo, até agora tem sido o inverso. Campeonato Brasileiro brilhante, que eu acho que é o mais importante, mas o sonho da Libertadores, ele é vivo para qualquer torcedor. E pro torcedor de São Paulo não é diferente, pro torcedor tricolor não é diferente. Então, o Crespo até aqui, repito, é pouco tempo, mas assim, a gente tem que trabalhar com o tempo que tem. Um São Paulo bem no Brasileirão e mal nas Copas. Tá? Então, assim, eu acho que vai precisar dar aquela mobilizada, vai precisar trabalhar legal para esse jogo, porque o Atlético Nacional, ele é um péssimo visitante. Se eu não me engano, perdeu todas as partidas fora de casa. Mas, é que o São Paulo, pegando esse recorte do tempo do Crespo, jogando o jogo de Copas, não tá indo bem. Então você pega um time que não tá bem em Copa, você pega um time que só perdeu fora de casa, o que vai acontecer? A sorte está lançada. A sorte está lançada. Então, claro, para mim, acho que esse foi o jogo que falei, volto a repetir, acho que assim, o São Paulo queimou toda o crédito de sorte que tinha na competição. Agora vai ter que competir. Agora o futebol vai ter que falar foi. E a gente sabe que o time tem. Para vencer o Atlético Nacional, para ser campeão da Libertadores, vai ter que apresentar mais. Agora sim, para passar do Atlético Nacional, a gente já viu. São Paulo passa, tem condições de passar tranquilamente. Mas para isso vai ter que jogar bola. Agora vai ter que jogar bola. Porque eu não acho que o Atlético Nacional vai para o Morumbi, vai para São Paulo, vai vir aqui para São Paulo para ficar assistindo o jogo. Os caras vão vir para buscar a classificação. Até em virtude do que aconteceu nesse jogo. Uma vergonha, né? Uma vergonha pro torcedor do Atlético. Ai, cara, enfim, ó. Vamos lá. Aqui deixar em destaque para vocês, deixar aí na descrição a análise do jogo pro Bruno Gilfrida, comentando aí de uma forma geral o que aconteceu, o sofrimento. Temos aqui outros resultados da noite. Fortaleza recebeu o Vélez, empatou 0-0. Resultado péssimo, na minha opinião. Péssimo, mas até pelo momento do Fortaleza, que é um momento dos mais terríveis, não ter tomado o gol me parece ser um cenário para esse momento, tá? Claro que é um jogo de Libertadores em casa, mas para esse momento, considerando a sequência do Fortaleza, me parece ser um trunfo, me parece ser uma conquista. Você vem de uma goleada 5-0 do Botafogo, né? 5-0 do Botafogo. E na partida seguinte não tomar gols,
a mim me parece um resultado. É muito pouco falar isso, mas me parece ser um resultado que não agrada o torcedor, não agrada os críticos, mas eu vejo com bons olhos. Eu vejo com bons olhos. Muito pouco. É triste ter que falar isso num jogo de Libertadores. Você fala, pô, empatou em casa, tá bom. É triste, cara. Não vou falar que é legal você falar um negócio desse, uma parada dessa. É uma merda, pô. Isso é uma merda. Chega e fala, ô, empatamos em casa. E, pô, que bom. É uma merda falar isso. Mas, pelo contexto do Fortaleza hoje, é um resultado bom. E vai valer. O resultado vai ter que buscar essa classificação fora de casa. A gente sabe que é muito mais complicado. O Vélez não é o melhor dos argentinos, longe disso, mas aquela coisa, né? Eu acho que aqui vai ser quem tem mais coração, porque futebol mesmo, do que a gente viu do Vélez, eu não acho que tem nada de excepcional. O Fortaleza tá devendo há muito tempo, então aqui eu acho que na Argentina vai ser aquele jogo assim, quem tem mais coração. Quem tem mais coração vai levar. Então fica aqui a nossa torcida pro Lion, claro que sempre com responsabilidade, porque eu acho que a prioridade é o jogo os jogos do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza está numa situação muito delicada e neste momento eu, eu acho que será rebaixado, tá? Porque a gente não vê evolução. Mas vamos aguardar, vamos aguardar. Já é um primeiro passo, não tomar gols. E isso se replica no Campeonato Brasileiro, parar de tomar gols. E aí a gente possa ver o Fortaleza buscando o caminho da retomada. Fica aqui, eu sempre falo aqui, eu torço para que dê tudo certo, né? Para todo mundo. Já falamos do São Paulo, né? Libertadores ainda 1-0 Penharol para cima do Racing. E o time do Racing que eu costumo dizer que é um dos melhores, é o melhor argentino, junto com o River. Não sei não, viu? Não sei não. É o time mais ajeitado, né? Eu acho que é o time um dos mais ajeitados do futebol argentino. Só que, ainda assim, né? Ainda assim, comete as suas gafes. Porque o Penharol, para mim, é um adversário fraquíssimo. Fraquíssimo, né? Enfim. Acontece, né? Acontece. Bom, Sul-Americana, Once Caldas 1-0 para cima do Huracan. Independente de Vale 1-0 para cima do Bushuk Runa. A surpresa aqui, né? Digamos assim, a surpresa da competição. E o Fluminense venceu o América de Cali. Confesso que eu não consegui acompanhar o jogo muito de perto, mas tava 2-0. Tava 2-0 e acabou tomando um golzinho. Golzinho que deixa o América vivo na competição. Como eu falei, segurando o 2-0, o Fluminense praticamente sacramentava a sua classificação. Agora ficou uma situação que tem uma vantagem boa, excelente. O Fluminense é um time copeiro, recuperou a confiança em todas as competições, né? Em todas as competições, e tá com a confiança em alta, já teve a retomada do futebol, já superou, digamos assim, o lamento da Copa do Mundo. Time copeiro, eu acho que vai classificar tranquilo, mas é sempre assim, você tá com 2 gols de vantagem, te permite, eu acho que assim, te permite um espaço de manobra para você gerenciar melhor o calendário. A gestão do elenco, a gestão de forças, quem que você vai levar, quem que você vai levar não, porque vai estar no Rio. Quem que você vai pôr para jogar, quem que de repente pode dar uma poupadinha, de repente agora não vai dar para poupar ninguém. Esse que é o ponto. Pode ter uma vantagem, mas não dá para ficar também abusando. Então fica numa situação que do 2-0, pô, já dá para poupar uma galerinha, dá para pensar um outro esquema só para se defender. Agora não. Agora fica uma situação de que, pô, temos que jogar a Vera e precisamos pelo menos garantir mais uma vitória para ficar tranquilo, né? Não dá para ficar jogando empate e de repente você ter um lance de azar. Vai ter que ir pro game, vai ter que ir pro jogo e é como eu falei, na gestão de elenco para a temporada, isso sempre te custa, né? Isso sempre acaba te custando um pouquinho mais. E nunca é bom, né? Nunca é bom porque o tempo de descanso é menor. E não só o descanso físico, que a gente sempre destaca, o desgaste mental também, que ele é muito pesado. Por uma sequência de uma temporada, uma sequência tão pesada de jogos. Tá? Hoje teremos aqui
Flamengo Internacional, acho que é o grande jogo assim, da semana, talvez, porque o embate de brasileiros, duas camisas tradicionalíssimas do futebol brasileiro na Libertadores, jogo que o Inter visita o Flamengo, então temos aqui um Flamengo que está bem e temos um Inter que está mal. Tem todas as suas desconfianças, mas Libertadores é outra pegada, é outro contexto, é outra mobilização. Vamos aguardar, vamos ver como é que o Inter reage, vamos ver como é que se o Flamengo consegue manter a sua soberania, digamos assim, porque tá. Ah, mas você tá falando que tá bem, mas foi eliminado na Copa do Brasil. Foi eliminado nas penalidades, foi buscar, acabou sendo eliminado nas penalidades. O Campeonato Brasileiro é o líder. Na Libertadores, agora é a retomada, vamos ver. Então, de uma forma geral, o Flamengo está bem. Jogou muito bem a Copa do Mundo, pegou um adversário muito indigesto. Pegou vários adversários indigestos, aliás, né? Então, o jogo bom. Joguinho bom. Difícil prever, claro, o Flamengo, a gente se. Dá pra ficar aqui também enfeitando muito, é o favorito, claro. Mas a gente aguarda para ver como é que vai se portar o Inter. Porque, como eu falei, a gente sabe que o Inter tem um time bom. Teve um grande momento na temporada já, uma sequência boa, depois teve um declínio muito acentuado, só que a gente sabe o que esse time pode entregar. E com a mobilização correta, né? Com uma Libertadores, pô, ambiente diferente, clima diferente, o bicho é diferente, de repente a coisa pode se encaminhar para uma atuação bastante fora da curva daquilo que a gente está vendo nos últimos jogos, né? Vamos ver. Na Sul-Americana, na Libertadores vão ter Cerro e Estudiantes, e na Sul-Americana, nenhum brasileiro. Então, o grande destaque da quarta-feira, Flamengo Internacional. Acompanha esse jogo. Amanhã a gente tá de volta para comentar um pouquinho do que a gente. Das impressões. Das nossas impressões. E aí, na quinta-feira, vamos ter a galera aí: Botafogo, Palmeiras e o Atlético Mineiro. 3 brasileiros em campo novamente. Gente, é isso. Por hoje é só. Podcast rapidinho, conseguimos manter aí curtinho, mais ou menos, né? Não tão curto. Mas fica aí, ótima quarta-feira para todo mundo, tá? Aproveitem aí, noite de Copas, aproveitem. Bom, vai passar na TV aberta, todo mundo assistir, pô, joguinho, prestigiar. E se não for para prestigiar, para ver se, para você assistir e ter as suas impressões. Pô, esse tá bem, esse tá mal, pô, esse aqui tem potencial. É sempre legal, né? É sempre legal você ver um joguinho sem compromisso. Porque aí você fica, né? De repente você assiste, um olhar crítico, enfim, fica o convite aí. Tá certo, né? Mais uma vez, ótima quarta-feira para todos. Beijos, abraços. Amanhã a gente está de volta para. Mas se não for amanhã, na sexta com certeza a gente está de volta para comentar um pouquinho mais desses jogos da Libertadores Sul-Americanas. Valeu, forte abraço, tchau.